aprendendo inglês sozinha em casa. E eu vou dar algumas dicas do que eu estou fazendo. Eu sei falar inglês? Não. É por isso que o nome do canal se chama Aprendendo a Falar Inglês em Casa. Que eu determinei que eu vou aprender a falar inglês em casa. Eu já tentei outras vezes, já fui em escolinha, mas eu tive que desistir. Já tentei sozinha, tive que desistir. Só que agora, amigos, eu estou... Ai, a cabeça tá coçando. Eu estou determinada a conseguir aprender inglês em casa. Eu sei que é possível. E aprender inglês em casa é muito mais difícil do que a gente... É fácil, mas é difícil. Por que que é difícil? Eu vou falar por mim, tá? Eu não sou uma pessoa disciplinada, tá? Para me fazer alguma coisa assim, pegar firme, é difícil para mim. Então, o canal, ele veio para me incentivar a pegar firme. Por quê? Porque eu tenho que gravar agora, eu vou ter que gravar conteúdo. E qual é o meu conteúdo? Estudar inglês. Então, eu vou ter que estudar inglês. Ou seja, o canal vai me obrigar a estudar inglês. E eu sei que tem muita gente que também está nessa, espero, vamos juntar força, gente, vamos seguir nesse caminho. E o que eu estou fazendo? Primeiro, tudo o que eu estou fazendo. Eu comecei com o ChatGPT, vai ser meu professor de inglês, vai ser o ChatGPT, tá? Assistir videozinho no YouTube, não dá pra mim. Nem sempre eu consigo pegar tudo, eu fico com dúvidas que eu tento sanar essas dúvidas, mas só piora as dúvidas, eu preciso de alguém me falando, o ChatGPT vai me dar isso. Aqui, ó. ChatGPT, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou escrever. Assim que meu celular lento abrir. Abriu. Vamos lá. Quero aulas de inglês nível intermediário. Quais são os níveis de inglês? Nível básico. Nível iniciante. Nossa, boiei. Iniciante. Quero aulas bem completas. Quero aulas de inglês nível iniciante. Ponto. Quero aulas bem completas. Olha aqui, ó. Aí, ó, já está começando a montar. Curso de inglês, nível iniciante, aula. Tá aqui, ó. Cumprimento. Vamos começar com o basiquinho do chato. Pergunta como você está, aprendendo inglês pessoal, que my name is, I am years old. Verbo to be, que é um saco esse verbo to be, a gente estuda ele o quê? Há quanto tempo, gente? Desde que eu entrei na quinta série até hoje, tem esse verbo to be enchendo meu saco. Negativo, aí eles passam uns exercícios pra gente respondendo. Mas sabe qual é a melhor parte do ChatGPT pra mim? É esse comandinho de voz que tem aqui, ó. Oi, chat, eu quero que você me ajude a aprender inglês no nível básico. Conversa comigo um pouco no nível iniciante. Claro, vamos fazer uma conversinha bem simples. Eu vou falar devagar, com frases curtas, e você pode repetir ou me responder. Primeiro, vamos nos cumprimentar. Eu digo hello, what is your name? E você me responde my name is e coloca seu nome. Pode tentar. My name is Kerlane. Ótimo, Kerlane. Agora me diga, where are you from? E você responde, por exemplo, I am from Brazil. Vamos lá, tente repetir a pergunta ou responder. Eu vou responder. I am from Brazil. Perfeito. Excelente resposta. Agora vamos tentar uma outra. Eu vou te perguntar, how old are you? E você me diz a sua idade. Pode tentar. I am 39 years old. Ótimo. Isso mesmo. Você está indo muito bem. Se quiser, a gente pode praticar mais perguntas ou começar a falar sobre outros assuntos, tipo família, hobbies ou o que você quiser. Por exemplo, vamos falar uma palavra que... Calma aí, tipo, ChatGPT, às vezes ele tem uns negocinhos chatos. Vamos lá, vou pedir para ele ensinar uma palavra pra gente. Qual a palavra? Current. Current. Como se pronuncia a palavra current? Essa palavra se pronuncia current. A sílaba tônica é a primeira e o R é bem suave, então fica algo como current. Se precisar de mais exemplos ou quiser treinar, me fala. Qual o significado da palavra current?
De novo. Qual o significado da palavra current? Ótima pergunta. A palavra current pode ter alguns significados. Pode ser um adjetivo, no sentido de atual, ou um substantivo, como corrente, por exemplo, uma corrente de água. O contexto é que vai definir o sentido exato. Vocês entenderam o que eu tô falando? É que vocês podem escolher os temas, tá? Geralmente o ChatGPT, como eu tô no nível, eu voltei pro nível iniciante, eu tava com um nível intermediário, só que assim, gente, meu nível iniciante é uma merda, eu já queria ultrapassar, pular fases, né? Porque eu não saio do nível iniciante, eu achei que se eu fosse pro nível intermediário eu já conseguia desenrolar alguma coisa. Tomei no zóio, vou ter que voltar pro iniciante mesmo, basiquinho, e vou avançando. Ai, o que eu tava falando? Ih, esqueci, deu trava aqui. Enfim, às vezes você pode pedir para o ChatGPT para estudar com o tema que você gosta, música. Pega uma letra de uma música e fala, olha, eu quero estudar com essa música aqui. Ele vai te dar um trecho da música, vai te ensinar substantivo, gramática, pronúncia, vocabulário. Então, o ChatGPT pra gente, acho que é a melhor coisa que inventaram. E lembrando que eu tô usando o modo free, tá? Eu não tô pagando, porque eu acho que R$100 ainda é muito caro e não tenho condições. Mas assim que eu tiver, eu vou pagar, porque eu acho que vale super a pena, tá? Tem outra função aqui do ChatGPT, calma aí. Esqueci o que eu ia falar do ChatGPT, deixa quieto. Outra dica, a primeira dica é o ChatGPT, a segunda é eu tenho um caderninho de rabisco. Eu, não sei vocês, mas eu tenho duas formas de aprender. Eu tenho uma dislexia não tratada, eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração, então aprender para mim é um pouco mais complicado do que para as outras pessoas. Até esse é um dos motivos de eu nunca conseguir seguir em frente, né? Pela dificuldade que eu tenho de aprender. Mas eu aprendo. Demoro, é difícil, mas eu aprendo. E eu tenho meus meios de aprender, que facilitam esse meu processo de aprender. O primeiro é escrever. Escrever, por exemplo, aqui, ó, current. Current com 2 R e um T mudo. Current. Tá. Já sei o que significa. Pode ser algum corrente mesmo, né? Ou pode ser, tipo, é atual. Tem 2 significados, beleza. Aí eu coloco, tem 2 significados. Ou é corrente do objeto corrente, de uma corrente de água, essas coisas. Ou isso significa atual, que atualmente eu tô fazendo meu curso de inglês. Entendeu? Aí eu anoto. São pequenas coisas que facilitam a minha memorização. Outra coisa. Fala. Current, o que significa current? Current significa corrente de água ou atual. Falar em voz alta me ajuda a captar a mensagem com mais intensidade, me ajuda a melhorar com mais intensidade, me ajuda a entender melhor. Principalmente se eu falo explicando, eu falo alto e explicando o que é o current, como é que se pronuncia o current. Cadê a palavra aqui? Current. É current. O Q é mais intenso e o rent é menor. Então, essas coisinhas, detalhezinhos fazem muita diferença no meu aprendizado, tá? Outro motivo de você precisar usar um caderninho e uma canetinha para fazer os seus rascunhos é você aprender a escrita, né? Porque em inglês são 4, né? Que é o write, né? Escrever. Esqueci o resto dos palavras em inglês. Sabe o que eu queria fazer curso de inglês? É a escrita, é o ouvir, é o falar. É escrita, ouvir, falar e tem mais um, que eu esqueci. Mas são 4 pilares aí do inglês. Vou apertar para o ChatGPT. Quais são as 4 fases de aprender inglês? Ah, legal. Geralmente a gente divide o aprendizado em 4 fases principais. A primeira é a fase inicial, quando você aprende vocabulário básico e frases curtas. Ele não entendeu não. Mas assim, a gente precisa ouvir, falar, escrever e entender. Ouvir, falar, escrever, entender? Acho que é. E por aí, gente, por aí, tô estudando, tô aprendendo. E você ter o seu caderninho de escrita tanto ajuda na memorização, né, quanto te ajuda você a aprender a escrever as palavras, que a gente pronuncia current. Mas como é que se escreve current? Você já escrevendo e repetindo, você já vai associar os dois. Vai aprender a escrita e vai aprender a palavra. Minha outra dica, eu acho que é a última, acho que não tem mais nada, que é o que eu vou usar aqui comigo, tá? No meu diário de aprendendo inglês sozinha em casa.
A outra coisa que eu faço bastante é a repetição. Eu já falei, eu tenho uma dificuldade de prestar atenção nas coisas e, consequentemente, tenho uma dificuldade de entender algumas coisas. Tá? Meu aprendizado é um pouco mais lento. Então, eu aprendo por repetição. Essa aula aqui de hoje, geralmente o ChatGPT monta uma aula de 30 minutos. Tá? Tem ali tudo, né? O basiquinho para você estudando 30 minutos. O que eu estava fazendo antes, que não estava dando resultado nenhum? Eu pegava essa aula de 30 minutos, fazia ela, e depois eu corria atrás de outras aulas. Ou seja, eu consumia muita coisa, mas eu não aprendia nada. Quando eu voltava na primeira aula, gente, aquela primeira aula foi o quê? Eu não conseguia assimilar, não conseguia absorver. Eu li, mas eu não aprendi, eu não absorvi. Então, eu parei de fazer isso, de ficar pegando um monte de aulas no mesmo dia, e eu vou pegar uma aula só, que é essa primeira aula de 30 minutos que o chat dá por dia, e aquela aula eu vou repetir durante o dia. Eu aprendo por repetição. A repetição leva à perfeição. Então, se eu puder te aconselhar, faça repetições também quando você puder. Minha intenção é, como meu tempo é meio corridinho, no mínimo 2 vezes por dia. Se eu conseguir 3, eu vou tentar as 3. Mas se eu não conseguir, eu vou fazer 2 vezes por dia. Uma, eu vou fazer mais ou menos ali nesse horário, que é a hora que a minha bebê está dormindo. Nem sempre ela dorme, que dificulta ainda mais as coisas, né? Nem sempre o bebê dorme. Mas quando ela dormir, eu vou fazer a minha primeira aula. Se ela não dormir, eu vou fazer a primeira aula lá na sala, com a TVzinha ligada para ela assistindo o desenho enquanto eu faço minha aula. E um pouco à noite. Eu vou repetir a mesma aula, tá? Essa aula de hoje que tá aqui, eu vou estudar todinha, eu vou tirar minhas dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha, você pergunta pro ChatGPT que ele vai te responder direitinho. Dá para treinar pronúncia, conversa, tudo com o ChatGPT. E eu vou fazer isso tudo na primeira aula. No final da noite, antes de dormir, eu vou tirar mais ou menos uns 30 a 40 minutos e eu vou revisar, eu vou estudar de novo essa aula como se eu não tivesse estudado ainda. Para quê? Para que eu absorva alguma coisa dessa aula, porque uma vez só, eu lendo uma vez só, não é o suficiente para entrar na minha cabecinha, principalmente. Gente, desculpa, eu tô achando que é minha filha que tá chorando, mas não é a criança aqui do lado. Vocês estão ouvindo? Tem crianças aqui na vizinha do fundo, né? E às vezes eu confundo o choro das crianças com o choro da minha bebê. Vocês vão ver muito minha bebê nos vídeos, tá? Ela faz parte da minha casa, faz parte da minha vida. Eu peço, por favor, que vocês sejam gentis com a minha bebê. É só uma criancinha querendo um pouco de atenção da mãe. Não tratem o comportamento dela como se fosse uma coisa absurda, tá bom? Só sejam gentis com o meu bebezinho, tá? Comentários desagradáveis sobre minha filha serão todos bloqueados, tá bom? Pode meter o pau em mim. Minha filha não, por favor. E é isso que eu vou fazer, repetição. Repetição, quanto mais você repete uma coisa, melhor você fica nessa coisa. E para mim aprender, eu vou ter que fazer repetições. A frequência de vídeos desse canal. Como eu vou ter que estudar todos os dias, eu vou tentar gravar 2 vídeos por dia. Vai ser as 2 repetições que eu vou fazer, a primeira aula e a revisãozinha no final do dia, tá? Vou garantir conseguir fazer isso sempre? Não, mas pelo menos um vídeo por dia, uma aula por dia, eu vou me esforçar. Aqui tá calor. O máximo que eu conseguir para ter, no mínimo, uma aula por dia. E uma pergunta que eu quero fazer pro ChatGPT. Pera. Ih, meu chat travou, peraí, gente. Esse celular que eu tô usando aqui é um da Xiaomi antigo do meu marido. Pensa no celular que trava, meu Deus. E esse outro que eu tô usando pra gravar é o que tem a melhor câmera, né? Então, ele é melhor, bem melhor. Mas eu preciso da câmera boa dele. Então, eu vou usar esse que trava aqui. Esperar o chat abrir pacientemente, que eu quero fazer uma perguntinha, que eu creio que todo mundo vai querer saber também dessa pergunta. Tá entrando, gente, tá entrando. Uma hora vai. Vai. Foi. Me tira uma dúvida, chat. Eu estudando inglês todos os dias, no mínimo 30 minutos por dia. Quanto tempo eu levo para sair do nível básico, né, do nível iniciante, para ir para o nível intermediário? Olha, isso pode variar um pouco, mas geralmente, se você estuda todos os dias, 30 minutos, de forma consistente, você pode esperar algo entre 6 meses a 1 ano. Claro, depende da qualidade do seu estudo, do material, e se você usa outras práticas, tipo conversação ou imersão. Mas com dedicação diária, você vai sentindo a evolução.
Um ano para sair do nível básico? 6 meses a um ano. 6 meses eu aceito. Um ano eu já quero estar no intermediário. Gente, outra coisa que atrapalha muito, gente, é essa pressa. Essa pressa, meu Deus, essa pressa acaba com a gente. Mas fazer o que, né, gente? A gente tem que entender que tudo na vida é um processo. Por mais que eu ache 6 meses, um ano, muita coisa, né? Mas é o que eu tenho de disponível para estudar. É meia hora, uma hora, mais ou menos, não mais do que isso. Mas se você tem mais tempo, amigos, estudem mais tempo, tá? Como eu só tenho esse tempo e eu sei que aprender uma coisa nova, ainda mais uma língua nova, onde requer um vocabulário muito grande para que a gente consiga ter uma conversa básica, 6 meses, um ano até que não é muito. A gente vê cursinho de inglês aí que são no mínimo 5 anos para você ficar fluente na língua, né? Como eu disse, né? Dedicação e foco. Então a gente vai passar um bom tempo juntos aqui aprendendo inglês. Dê dicas para mim. Eu vou perguntar aqui pro. Não vou perguntar pro chat, não. Outra coisa que eu tenho feito também é assistir videozinhos de aulas no TikTok. Se vocês quiserem depois que eu dê indicações de perfis, né, que dão aulas bem basiquinhas, mas que já ajuda muito a gente desenvolver um vocabulário maior no TikTok, me fala que eu mostro para vocês alguns. Eu vou postar bastante corte. Aí vocês me falam se vocês querem ou não, eu jogo no corte, tá? Então, primeiro vídeo do canal, meus futuros inscritos, quem for participar comigo, deixa um oi comigo, deixa um oi pra mim e deixa um oi pra mim e me fala como está a evolução de vocês. Fui!